Fala, minha gente, chegamos! Boa tarde! Muito boa tarde para você, estamos juntos e junto com os meus coleguinhas aqui. Linda tarde, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso Entre Família. Bem família para você sempre, até às 4 da tarde, por aqui, com muitas atrações no mesmo programa. Coisa boa demais. Falando em família, falando em lar, falando em casa, em ambiente onde a gente vive. Conte-me mais sobre isso. Olha, eu tive algumas descobertas que fiquei até com medo de respirar, sabia? Já não está muito bem para respirar. Respirar muito forte já vem uma tosse, né? Mas descobrindo algumas criaturinhas vivas que vão pelo ar por aqui e por ali, bactérias e tudo mais. Duro que não estamos falando de meia dúzia de criaturinhas. Bilhões, bilhões. E olha, estamos falando de uma galáxia. Pensar que nós as carregamos em nós, sabe quanto de bactéria tem na nossa pele? Por exemplo. Nossa, vou pensar bem antes de dar um abraço. Desculpa, mas assim, ai que nojinho, Tá. Por que a gente toma banho e a toalha fica tão suja? Não Tem que lavar depois. Se a Não gente fica tão tá suja, limpo. mas tem que lavar depois. E de quanto tempo deve trocar a toalha de banho, será? Então, Pano de prato, sabe aquele que a gente usa na sim. cozinha? A louça não tá limpa? É. Aí você vem com pano limpo e pra enxugar a louça limpa. Não vai rolar, não. Seca ou não seca? Não vai Aí rolar diz essa que- conversa, porque a gente nem chegou na fase de Aí diz escova de dente ainda. Aí disse que aquilo assim fica com milhões de bactérias. E se tem um Mas a louça não cachorrinho? tava limpa. E se tem um cachorrinho em casa, gato, algum bichinho também? Ouvi dizer que isso daí vai até pra comida. E quando você vê Ai. alguém beijando Ai. a boca do cachorro assim e Ah, lambendo. não. Ai, Tem, não. Ai, fofinho. não. Se você estiver moscando perto do meu cachorro, Vai levar uma lambida. vai te beijar. E é beijo mesmo. Mas ele não é beijo na boca, ele Então, pega o rosto. Mas tem as bactérias protetoras, tem os bichinhos bons, tem, por exemplo, até no nosso intestino. Só espero que sejam os 2/3 não caídos de bactérias boas. Estejam aí atuando em nosso favor. Minha gente, mas a gente vai querer até ouvir a opinião do povo na rua. O que o povo vai dizer disso na rua? Pois é, né? A gente vai descobrir pelas ruas aí também. Luciane Bonfim, ela deu uma chegadinha para conversar com as pessoas e entender, né, sobre essa questão na cozinha, por exemplo. A esponja de lavar louça, de quanto tempo é trocada, o pano de prato ali, louça escorre ou seca, o que faz, né? Porque é bom a gente saber, porque às vezes a gente acaba adoecendo por alguns detalhes, adoecendo, às vezes alguma coisinha ou outra ali que poderia ser evitado, Claro. né? E aí... O pano de prato. Nem sempre só enxuga o prato. Às vezes enxuga as mãos, passa na pia, dá barba. uma passadinha no fogão. A barba. Aí fica aquele pano úmido, amontoado. Capinha do celular. Mas fato é que o doutor Dorival está aqui com a gente hoje. O doutor Dorival Duarte, ele é infectologista. Então é ele quem vai responder essas coisas todas e muito mais pra gente no programa de hoje. Tem arte também. Verdade, Armarinho da Arte com Carinha do Canto, que vai ensinar aí uma arte muito bonita pro Dia das Mães, para fazer aquele presente. Tá chegando, hein? Dia das Mães, próximo domingo já. Dá uma olhadinha ali, ó. Vamos ver se dá para mostrar as artes que tem ali, ó. Que a Carinha do Canto vai ensinar a fazer. Olha, cada coisinha linda. O que ela vai ensinar daqueles ali hoje Tem a uma fazer? necessaire ali. Eu estou achando que aquela necessaire Também acho. não é? Um porta-cloro, Porta-cloro. para combinar com o tema. Porta-cloro. Para Boa. matar as bactérias. Boa, legal. Nós ainda teremos mais informações, lembretes, inclusive, sobre esse final de Opa. semana, Final de com semana a tá bombando. live especial. Bombando. É verdade, hein? Você sabe quando será? Sei. Quando? Final de semana, não é? Final de semana. É no sábado à Sabadão. noite, a partir das 7 da noite. 7 da noite, sei até que vai estar. Muito bem, nós Conversei vamos com o Cris fazer... essa semana. Foi, ele esteve aqui com a gente. Antes de ontem. Meus amores, pausa bem rapidinha, já voltamos com você por aqui, com muitas bactérias, com muito carinho pra você. Até já. Simbora Entre Família, por aqui na tela da TV Novo Tempo. Excelente tarde de quinta-feira para você. Semaninha já chegando ao final, rápido, né? Quinta-feira que muita gente separa para dar aquela geralzinha na casa. Vai adiantando uma coisinha aqui, outra ali. Aí chega na quinta, geralmente, né? Quem trabalha fora a semana toda. Que é a maioria das pessoas. Que é a maioria, né? Trabalha e aí fora, já trabalha em casa. se juntam lá. Em casa geralmente é isso. Na quinta-feira que a gente faz daquela geralzinha em casa para a sexta já não ficar muito carregada. E aí... aqueles organismos vivos sobrevoando pela casa, quando você passa o aspirador, aí você olha o raio de luz entrando aqui assim, ó, aí você vê como se fosse uma névoazinha de poeira. Aí eu fico pensando, o que tem nessa névoa de poeira?
Que compostos existem nelas que a gente Se ela respira? está na poeira, é só perguntar o que tem no seu nariz, porque É. elas entraram todas. E às vezes a gente fica tentando fugir. Opa, não, elas estão ali, que você está vendo pelo raio da luz. Mas não, elas estão em todos os Ainda bem lugares. que há Não, aquilo ali é o que você está vendo, É o que está né? vendo, né? É igual pulga. Se você viu uma, é porque existe 1000. É verdade. Piolho. Né? E aquilo ali não é bactéria, Lente. você viu? E vocês, amores, aí de casa, como a Abinal tem dúvidas também, como eu e Robson Aleixo, você tem dúvidas? Pergunta pra gente aqui no nosso 983-150249. Se você estivesse hoje diante de um infectologista, o que você perguntaria pra ele? Pergunta hoje, ele já está aqui com a gente. Daqui a pouquinho vem responder as suas perguntas. 983-150249. É isso. E é o momento também de informações. Vamos para o Mais Info? Roda a vinheta. Muito bem, mais info por aqui na TV Novo Tempo. E você sabe que tá chegando aí uma campanha, tá chegando não, já chegou desde o começo do mês, uma campanha toda especial de doação para o mês de maio, que é do projeto Anjos da Esperança, celebrando seu aniversário de 19 anos. É isso, são 19 anos transformando vidas através da Rede Novo Tempo de Comunicação. Atualmente, mais de 60 mil doadores voluntários em todo o Brasil ajudam essa missão tão especial. E nesse mês de aniversário, mês especial, o Anjos da Esperança ouviu a dor dos seus doadores, de algumas pessoas que enfrentam dificuldades com o recebimento dos boletos na sua casa, ou até mesmo gostariam de poder contar com um método mais rápido, mais fácil de doar. E por isso, a campanha desse mês, ela tem como objetivo arrecadar recursos para desenvolver um novo site e aplicativo, facilitando assim a experiência de doar. E com essas novidades, as doações elas ficarão ainda mais práticas, rápidas e seguras. Além disso, os doadores eles poderão também acompanhar em tempo real o impacto das suas doações, garantindo mais transparência e também interação com a missão. E a gente convida você a participar dessa transformação digital, fazendo também a sua doação e nos ajudando a arrecadar recursos para produzir esse site, o aplicativo. E você pode nos ajudar agora através da sua doação no Pix, anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. E se quiser tirar mais dúvidas, entre em contato com a nossa equipe através do WhatsApp, que é o 12981766630. Anotou aí? 12981766630 é o WhatsApp do Anjos da Esperança, para você já entrar em contato, tirar as suas dúvidas. E essa novidade aí, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá bom? E falando em novidade, corro para cá, olhando mais pertinho de você, para falar que nesse final de semana, sábado agora, viu? Depois de amanhã já, Anjos da Esperança, 19 anos, vivendo a missão com você. Pois é, a campanha da live de aniversário do projeto Anjos da Esperança, ela marca um momento muito especial na trajetória da Novo Tempo. E neste ano nós comemoramos 19 anos vivendo a missão ao lado de milhares de pessoas, milhares de doadores em todo o Brasil, levando esperança, transformando vidas através do Evangelho. E esse evento, a live, ela será um momento de muita celebração, gratidão e também de arrecadação de recursos para o Anjos da Esperança e também o Instituto de Missões Noroeste. E acontecerá esse evento neste sábado, dia 10, às 19 horas, aqui na TV Novo Tempo, sendo transmitido ao vivo na TV e também no nosso aplicativo, o NT Play, ok? Nós teremos muita música com cantores da gravadora Novo Tempo, como Arautos do Rei, Arte Trio, Gabriel Prado e a dupla John e Ellen. Então, nessa noite toda especial, ou melhor, o John e a Andréia, John e a Andréia. E nessa noite toda especial,
você vai poder fazer aquela doação especial também para o Anjos da Esperança, nos ajudando a alcançar mais e mais pessoas para bem pertinho de Jesus, tá bom? Então anotou aí na sua agenda? Pois é, anota num papelzinho, cola na geladeira para não esquecer. Sábado, às 19 horas, conhecido também como 7 da noite, aqui na TV Novo Tempo ou pelo nosso canal do YouTube, no aplicativo NT Play, como for melhor para você. Combinado? Beleza? Vocês vão estar também acompanhando, né? Pastor Aleixo, Darley. Telão já tá ligado. Hã? Telão já tá ligado. Telão já tá lá. Benção, gente. Agora vamos lá. Entrando no assunto de hoje, aqui no nosso Entre Família, aproveitando já esse tema de hoje, eu tenho alguns dados curiosos para compartilhar com você, que confesso que me deu um certo medinho ali, mas não, a gente já vai se acostumando e se fortalecendo também, porque olha só, um estudo analisou os micro-organismos que vivem dentro de casa, e para isso, os pesquisadores, eles coletaram a poeira acumulada sobre as portas internas e externas de mais de 1.100 lares nos Estados Unidos. Os resultados, eles mostraram que a poeira doméstica com fungos e bactérias, ela pode revelar muito mais, né, do que a gente imagina, indicando, por exemplo, o sexo dos moradores daquela casa, se tem homem, mulher, crianças, enfim, e até mesmo se há cães, gatos na residência. Olha que interessante, a sujeira analisada, ela continha principalmente resquícios de pele morta, pedaços de comida, partículas de solo, fibras de tecido e até insetos em decomposição. Ficou nojento isso, hein, Abinal? Pois é, esse pó, ele reúne micro-organismos que variam conforme o clima, a localização geográfica e até mesmo a vegetação e a presença de animais na região. E, é claro, os próprios os hábitos, né, dos moradores. E no total, os pesquisadores, eles encontraram mais de 70 mil tipos de fungos e mais de 125 mil espécies de bactérias. E se você acha essa diversidade aí que está do lado de fora de casa, então esquece, viu? Não é só do lado de fora de casa, não. Dentro de casa também. O estudo revelou que a concentração de micro-organismos é ainda maior dentro de casa do que lá fora. Isso acontece, sabe por quê? Porque esses micro-organismos, eles entram nos lares grudados, nos sapatos e até mesmo nas nossas roupas. Já no ambiente externo, eles acabam sendo levados pelo vento e se misturam com os outros seres vivos. E depois de descobrir tudo isso, fica aquela pergunta, né? Como manter a casa saudável? Essa é a pergunta que veio para você também? Pois é, para nos ajudar hoje com esse tema, entender melhor esse universo aí invisível que vive junto com a gente, nós convidamos um especialista nesse assunto para poder conversar com a gente e você vai poder tirar as suas dúvidas também e até mesmo ficar mais tranquilo quanto a essas bactérias aí. E agora, estou correndo risco de vida, não estou? É só bactéria ruim, tem bactéria boa? E aí, pastor Aleixo? Pode ficar mais tranquilo ou pode acender alguns alertas também. É verdade. Pode ser que você esteja ficando doente por causa disso. Eu tenho a alegria de receber um amigo, uma pessoa bem admirável. Gosto demais dele, o Dr. Dorival Duarte, diretor do Hospital Adventista de São Paulo. Oi, pastor Robson. Seja muito bem-vindo aqui. Satisfação muito grande estar aqui com você. Igualmente, bom estar contigo. Com a Darleide, com o Abinão. Obrigada. Essa cadeira é sua e você viu que a gente aqui já está num clima de ai, 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 né? É verdade, esse tema é bem palpitante. É para tanto, doutor? Olha, eu acho que sim. Talvez a gente exceda um pouquinho, mas realmente as preocupações em relação a micro-organismos dentro de casa, elas são bem pertinentes. Não estamos sós, é o nome do livro. Não, definitivamente não estamos sós. Nós temos muito mais o número de micro-organismos, de bactérias, do que o nosso próprio número de células em todo o nosso organismo. Então, é uma coisa muito interessante a gente entender esses micro-organismos, né? Saber que nem todos esses micro-organismos são necessariamente patogênicos para nós, mas existem micro-organismos patogênicos e a gente tem que tomar
cuidados adequados para evitar problemas maiores com a nossa saúde e a saúde daqueles que coabitam com a gente no nosso lar. E quais são as doenças, vamos dizer assim, mais comuns que chegam no consultório devido a esse ambiente que a gente vive com tantas bactérias, com tanta poeirinha, peles mortas, enfim, e até mesmo o que assusta, né? Pedaços de insetos em decomposição que a gente respira. O que mais chega no seu consultório, doutor, quanto a enfermidades? Olha, maiormente a gente acaba recebendo pacientes com sintomas respiratórios, né? Especialmente pessoas que já têm uma hipersensibilidade, pessoas asmáticas, por exemplo, e que ao estarem em contato com alergenos que estão dentro do domicílio, né, especialmente os ácaros, acabam incitando, desenvolvendo um quadro mais intenso de uma manifestação alérgica. Então, isso pode ser uma exacerbação de uma rinite, uma exacerbação de uma asma bronquial, né? São manifestações relativamente comuns. Mas existem outros tipos de doenças também que podem ser adquiridas no domicílio, né? Quando a gente fala, por exemplo, de doenças que nós adquirimos em nossos lares através do tubo digestivo, né? Nós podemos ingerir micro-organismos que eles vêm nas verduras, vêm nas frutas, vêm nos alimentos. E esses micro-organismos, eles podem nos produzir dano, não é? Ou mesmo quando nós em casa preparamos o alimento e deixamos determinados alimentos fora da refrigeração, isso acaba propiciando uma proliferação de alguns micro-organismos que podem dar um quadro, inclusive, muito grave, né? Citar talvez só 2 exemplos, uma bactéria chamada Bacillus cereus. É uma bactéria que ela se prolifera muito onde tem uma predominância de amido, né? E tudo isso. Então, ela pode proliferar, produz uma toxina, a pessoa ingere o alimento que aparentemente está com um gosto normal e depois adquire esta infecção e pode ser uma infecção muito complicada, né? Ela produz uma toxina, né? Outra situação que é relativamente comum, num ambiente doméstico, né, se prepara uma comida, por exemplo, uma maionese que é preparada no verão, né? Então, ali torna uma possibilidade de proliferação muito grande de uma bactéria chamada Staphylococcus aureus. É uma bactéria, faz parte da nossa flora normal, né? Mas muitas vezes será muito patogênico. E ele tem a capacidade de produzir uma toxina. E a pessoa come este alimento, esta maionese, e geralmente isso acontece um surto, né? Várias pessoas participam, várias pessoas, algumas horas depois, 3, 4, 5, 6 horas depois, começam com vômitos muito intensos, diarreia intensa. Isso é por uma toxina, não é pelo micro-organismos em si diretamente, mas por uma toxina, pelo que ele Doutor, produz. quanto tempo é ideal ou admite-se que uma comida fique fora da geladeira? Um arroz, por exemplo, comum, que a gente termina o almoço e talvez só se dê conta de guardar o arroz que sobrou mais tarde na geladeira. Há quem deixe muitas horas e vai comer. Dos alimentos, o que a gente deve pensar quanto a isso também? Olha, a gente deveria pensar em, uma vez preparado o alimento, servido o alimento, logo depois que se terminou de servir, já colocar este alimento em refrigeração, porque quanto mais o número de horas que a gente passa à temperatura ambiente, especialmente nós aqui num país de dimensões continentais, que tem extremos de temperatura bem importantes, e quanto maior a temperatura em termos ambientais, isso mais facilita a proliferação de micro-organismos. Então, o mais precoce possível. Mais rápido possível. Uma manga estragou de um lado, corta e consome outro lado da fruta. A manga e também o mamão, que até vendem mamão na feira, nos lugares, corta aquela partezinha estragada e vende só a partezinha boa. Pode? Aí você pensa assim, como eles são queridos, o supermercado, né, cuidou de já dar fatiado pra gente, não tirou a parte estragada. Estragou tudo? A gente tem que tomar cuidado, né? Se estragou, e realmente a gente deve desprezar aquele... A fruta inteira. Machucadinho.
Mas não é um machucadinho, é um podrezinho. Não, machucadinho, sim, mas é um machucado. É um machucado feio, mas é um machucado. Não, tá podrinho. Esse machucadinho, né, esse podrinho, com frequência será por fungos, né? Fungos que são saprofitas, eles estão ali nas frutas e eles penetram. É interessante que o limite geográfico da penetração das hifas desses fungos, ela vai mais além do que você consegue ver a olho nu, não é? Então, é importante fazer nesse caso, cirurgicamente poderíamos dizer, fazer uma ressecção mais ampla, né, deste pedaço da fruta que está comprometido. Compra outro mamão, né? É verdade, mas talvez valesse a pena a gente mencionar um outro detalhe interessante, que tem algumas bactérias que elas gostam muito de ambiente aquático, né? Elas proliferam em ambiente aquático e podem produzir enterites, não só bactérias, mas também vírus também, né? Nós tivemos recentemente no estado de São Paulo, no litoral, agora no verão, tivemos um surto muito grande de um vírus chamado norovírus. Esse vírus, ele é transmitido de maneira muito fácil. Você está infectado e você chega em casa e você não higieniza adequadamente as mãos e você coloca a mão na bancada da cozinha, alguém coloca uma folhinha de alface, coloca uma fruta, se alimenta, já era. Você vai estar infectado, né? Então, é um tipo de gastroenterite muito comum. Mas eu queria talvez fazer uma menção de uma bactéria que ela está presente aqui em nosso país e ela foi descoberta em 1976 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles guardam uma cultura de uma certa reverência bem importante àqueles que foram os retirados de guerra, das guerras, né, do Vietnã, etc. E em uma convenção destas, em 1976, estava um grupo de veteranos reunidos num hotel, numa convenção. E esta convenção era num hotel e, pois, de repente, os legionários, né, aqueles veteranos de guerra, começaram a ficar doentes, pegaram uma pneumonia e foi uma coisa assim tremenda, porque como que quase 200 pessoas, ao redor de 190, adquiriram uma pneumonia e os médicos não sabiam por quê. E foram investigar e cerca de 30 deles morreram. E por que morreram? Porque adquiriram uma bactéria que não se conhecia, que ela se dissemina pelo sistema do ar-condicionado. Né? Então, o sistema de aquecimento e refrigeração propiciou que a bactéria proliferasse, entrasse pela via inalatória, produzisse uma pneumonia muito severa, e de fato é uma pneumonia muito grave quando a gente tem esses pacientes, a mortalidade ao redor de 10%, mas em imunocomprometidos é ainda maior, e que veio, pois, tranquilamente pelo ar condicionado. Então, existem muitas vias para os micro-organismos chegarem até nós nos nossos domicílios. Darleide, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então, é contra as bactérias. Contra os seres invisíveis, sempre. E eu concluo dizendo que nós estamos aqui, graças a Deus, sobrevivendo pelas misericórdias de Deus. Amores, pausa, nós já voltamos com vocês. Logo depois nós vamos às ruas para saber, a Luciene Bonfim foi às ruas para saber se as pessoas sabem qual o ideal do tempo de trocar as fronhas, o que fazer com relação ao pano de prato, que às vezes não é só de prato, é de pia, é de fogão, é de mão e tudo junto. Nós já voltamos com você. Até já, fica aí. De volta entre família. E aí, ficou com um pouco de medo, né? Do que a gente conversou aí no bloco anterior, falando sobre as bactérias, os riscos e tal. E agora? Mas fica tranquilo, fica tranquila. Antes de tudo... Não, mas fica tranquilo, mas lava a mão. Não, fica tranquilo, a gente vai trazer dicas aí pra você não se infectar à torta e à direita por aí, viu? Outro dia tinha uma pessoa aqui ensinando a fazer um pão natural. E explicou o que era a bolinha do fermento. Lembra que é trigo, água? Bactéria. Como é que você põe? As bactérias também são amigas, como é que você põe trigo e água e de repente virou uma festinha lá, aquela massa? E o pão é mais caro. A festinha do Saccharomyces cerevisiae. É o nome dos convidados. Tem o nome dos convidados. São as bactérias amiguinhas, né, doutor? Claro, claro. Essas são amiguinhas. E você, amiguinho, amiguinha aí do outro lado, que não é bactéria, mas está acompanhando a gente, tem bactérias também, né? Acompanhando a gente. Tem doutor Bactéria? Ele já veio aqui também. Então, mas ó,
Manda pra gente sua interação. Você tem dúvidas sobre esse assunto? E já aproveita, conta pra gente aí sobre o pano de prato. De quanto em quanto tempo você troca aí? Toalha. Sabe? Toalha que você tomou banho, tá limpo, secou, não precisa nem lavar. Já secou o corpo. Eu tenho um amigo que foi na minha casa e aí ele foi lavar a mão lá no lavabo. Aí ele voltou assim. Porque tinha uma toalha de pano. Não tem mais. Ele disse que o ideal é de papel. Depois eu pergunto isso pro doutor também. E aí convido o amigo de novo para ele. É isso, pastora? Deixa a verdade? Aqui, ó, e vai... Não, eu sequei. Quando eu fui na casa dela, eu sequei a mão na toalha dela. Nem lavar a mão, lavei. Não sou eu. Mas você de casa, manda pra gente aí a sua interação. 12983150249. Não, mas toalha de pano pra enxugar as mãos não é um negócio higiênico mesmo, né, doutor? Mantém por tradição. Mantém por tradição, exatamente. A tradição de desinfectar. Proliferar. Mas se é meu amigo, então tem que compartilhar pelo menos algumas bactérias, né? E aí tem toalha que ela tem até uma partezinha mais amarronzinha. Ela era branca, mas ela ficou Como você quer ser meu amigo e não ter nenhuma bactéria em comum? Não, nossa amizade tem que aparecer no exame de sangue. Verdade. Gente, a Luciene foi às ruas perguntar pro povo o que eles sabem dessas coisas. Pode rodar o VT. Bucha, pano de prato, toalha de banho, fronha de travesseiro. Você sabia que todos esses itens aí na sua casa podem acumular fungos e bactérias e até mesmo prejudicar a saúde da sua família? Hoje nós estamos aqui no centro de São José dos Campos para conversar com o pessoal e saber, será que o pessoal sabe o horário certo, o tempo certo para trocar esses itens na sua casa? É o que a gente vai descobrir. De quanto em quanto tempo você costuma trocar a buchinha aqui de pia? No máximo 15 dias eu uso. Eu costumo trocar. Qual que é o critério que você usa? Assim, quando você olha a buchinha, você fala assim, agora tá na hora de trocar. Mas a gente vai usando, a gente vai vendo, ela vai ficando gasta. Daí, até antes de 15 dias eu já tô trocando, porque acumula também, né? Outros alimentos. Mesmo você lavando, eu acho que tem que trocar. Eu troco quando ela começa a ficar sem essa parte aqui, entendeu? Eu demoro um pouquinho para trocar, tipo de cada 20 dias, mais ou menos. Olha, não vou mentir não, um mês, depende muito, porque eu uso limpa alumínio, aí então vai uns 15 dias, por causa do limpa alumínio. Um mês, assim, mais ou menos, eu troco. Se ela ficar, assim, bem gastadinha, assim, mas nem tanto, né, eu já troco antes. Aí eu já sei que tem que trocar, né? E por que você acha que é importante estar fazendo essa troca de buchinha? Eu acho que junta muita bactéria, né? Não é bom para nossa saúde, né? Tanto é que... E também a gente tem que trocar, não pode usar ela na pia, para lavar a pia, né? Então, só para lavar a louça, tem a da pia também. Eu troco a cada mês, eu tô trocando, porque tem umas marcas que é muito fraca. Aí não dura nada, você usa poucas vezes, já tem que jogar. E aí eu troco a cada mês, ou às vezes menos, dependendo da marca que eu comprar. E o pano de prato, como que funciona lá na sua casa? De quantos em quantos dias a senhora costuma lavar? Uma vez por semana. Porque a gente não usa um só, pega 2, 3 e acaba fazendo rodízio entre eles, entendeu? Em vez de usar um e já lavar, não, acaba pegando o outro e usando, entendeu? Agora conta pra mim, o maridão colabora com panos de prato ou usa o pano de prato? É ele que vai pegando os outros. Ele vai pegando os limpos. É, isso, exatamente. Por isso que vai ficando mais, entendeu? Mas ele colabora no sentido, pano de prato é só pano de prato ou ele vira pano de mesa? Não, só pano de prato. Pano de prato eu costumo trocar de 2 em 2 dias. E o pessoal em casa respeita o pano de prato ou o pano de prato ele seca a mesa, ele seca a mão, ele vai secando tudo? Eu moro sozinha, né? Então eu consigo controlar, né? Só eu usar. Não tem essa de ficar usando como pano de mão, pano de pia, né? A senhora acha que é mais higiênico deixar a louça secando sozinha ou o pano de prato é melhor? Secando sozinha. E como que funciona lá na sua casa? Então, eu tenho aquele chapetinho, sabe, de pia? Pior ainda, né? Mas eu deixo lá até escorrer bem, aí depois eu vou e tiro o tapetinho e põe pra lavar. A senhora falou que o tapetinho de pia é pior ainda. Por que a senhora acha? Porque fica muito úmido, né? E aí, o que acontece? E aí eu tenho que tirar, porque molha muito.
Aí eu tenho que tirar. E às vezes só centrifugo. Na sua casa, o pano de prato, ele é só pano de prato ou é o pano de mão, de pia, de secar a mesa? Não, depender de mim é só o pano de prato, né? Mas sempre tem outro que pega, né? Pra secar a mão, né? Às vezes dá uma passadinha na mesa, mas se depender de mim é só a louça mesmo. E a questão da toalha de banho, de quantos em quantos dias vocês costumam colocar para lavar? Semana a semana. Ele tem a dele, eu tenho a minha, a gente tem uma que reveza, entendeu? E é toda semana. Eu acho que a toalha a gente deve estar trocando também sempre, não é usar mais que 2 dias para mim. É um critério que eu uso, né? Eu troco toda semana minhas toalhas do banheiro. Na verdade, eu trocava em 3 dias. Aí agora eu tô só eu e meu marido, aí eu troco toda semana. De quanto em quanto tempo, lá na casa da senhora, a senhora tem o hábito ó, de trocar as fronhas de travesseiro, lençol de cama? Eu troco toda semana as fronhas, né? E o travesseiro eu troco a cada 3 meses. E eu lavo e troco, né? Porque eu acho bom, né? Acho melhor fazer assim, né? Porque é mais higiênico. Por que a senhora acha que é importante ter esse cuidado com a higiene? Primeiro pela alergia, né? Que começa a espirrar, úmido também, né? Aí a gente troca por isso, por causa do pó também. E aí, a gente quer saber de vocês aí no estúdio, de quanto em quanto tempo é preciso trocar a buchinha da pia? E o pano de prato, toalha de banho, lençol de cama? A gente quer saber essa resposta. Eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, Luciene, obrigado, hein? Obrigada, Menina, querida. olha. Doutor, ajuda nós. Quanto Olha, tempo? Como é De quanto em quanto tempo? É. Bom, em realidade, não existe um guideline assim que te recomenda, olha, troque a buchinha de pia a cada 72 horas, troque a toalha de banho a cada 96 horas. Mas realmente a grande verdade é que essa famosa buchinha que se usa na cozinha, né, a proliferação de micro-organismos ali é muito grande. Então, realmente, tem que ter um bom senso, né? Uns 5 dias, quando muito uma semana, trocar essa buchinha. Né? E, idealmente, até procurar fazer uma desinfecção de algum grau ali dela. Né? E isso é muito fácil. Né? Como a água sanitária da vida? Água sanitária, aí uns 15 ml de água sanitária em 1 litro de água, deixa a buchinha imersa ali uns 10, 15 minutos, depois tira, enxágua, você reduziu significativamente o inóculo bacteriano. O pai do Cris, que mora em mim, já salvou em todas as buchinhas. Verdade. Acabou de trocar a buchinha. 15 ml de cloro em 1 litro de água. Ó, já dá para usar uma por um mês. Pronto, já vai triplificar a vida útil. Dá para fazer isso na escova de dente também? Na escova de dente? Bom, a escova de dente, obviamente é de uso estritamente individual, não é? E a escova de dente, ela geralmente você usa mais de 2 semanas, não é? E vai trocar quando ela tá mais desgastada, né? Mas em relação às outras coisas, as respostas foram muito interessantes aí das distintas damas que contribuíram, né? Toalha. Toalhas, olha, eu acho 3 que dias. usando umas 4, quando muito 5 vezes, é tempo suficiente para trocar a toalha, lavá-la, né? Idealmente lavar com água morna, né? Muitas máquinas de lavar têm esse recurso. Se lava acima de 60 graus, você e deixa consegue... a toalha onde entre uma lavagem e outra? Porque nós estamos falando de um ambiente úmido e agora só precisa determinada temperatura para virar uma condomínio. E é isso que eu ia dizer, tomou banho, às vezes a gente tem mania de pendurar no box do banheiro ou naquela outra partezinha ali de pendurar a toalha. Pelo menos ali ventila, né? O box não ventila. Fica Ou ali. coloco já no varal, que é para estar seca para o próximo Aí é banho. que tá. Só que daí eu aqueço. A situação mais ideal mesmo seria colocá-la à exposição da radiação ultravioleta do sol. Né? O sol ele tem uma radiação que permite uma redução na multiplicação de vários micro-organismos pela radiação ultravioleta. Então, o ideal seria colocá-la para secar num ambiente, né, externo, sob a luz do sol. Né? Então estou fazendo certo. Fronha de travesseiro. Olha, como eu mencionei, não existe um guideline assim dentro da medicina que vá te dizer. É questão de bom senso, mas realmente, como as distintas damas que contribuíram aqui, colocando as suas experiências, realmente 1 semana é um tempo mais que suficiente para trocar essas fronhas, trocar lençol, não é? Isso quando não se
se a pessoa vai dormir com o cabelo úmido, aí acredito que tem que trocar com mais Imagina, tem que trocar cabelo de úmido, a barba úmida. Aí tem que trocar de hábito, né? O travesseiro, por exemplo, né? Travesseiro é algo que às vezes fica. Tem travesseiro de quando eu era solteiro, tá lá em casa ainda e tal. Não dá, né? Isso. Não, Alguém não tem faz um mais, não. recorte disso, vai dizer Não, que é não você. tem, não. Doutor, Aquele todo não se manchado pode- de baba já. não se pode nem colocar o travesseiro sob o sol? Já ouvi alguém dizer sobre. Pode colocar, obviamente. Obviamente, a luz solar, ela tem atribuições muito importantes para vários aspectos da Não saúde. tem uma proliferação de ácaros, de micro-organismos por expô-lo ao sol? Não entendi. Não necessariamente. Claro, né, se o travesseiro está usando o travesseiro há 6 meses, pois troca esse travesseiro. Né? Ou seja, hoje em dia tem travesseiros que permitem serem lavados. Você coloca na máquina de lavar, detergente, lavado, coloca para secar ao sol. Né? O travesseiro? Sim. Tem travesseiros Olha, possíveis. é que, de fato, eu ouvi no outro dia um outro médico falando a respeito de não fazer esse movimento, porque, enfim. Mas eu sempre tive em mente que se eu exponho a toalha, se eu me exponho em qualquer outra situação para o sol e ele tem esse benefício todo, por que o pobre do travesseiro não? E, gente, dá uma dó de jogar um travesseiro fora. Não É dá. porque o sol vai diminuir a umidade. Então, Claro. E vai aumentar a temperatura. Aí tem o raio ultravioleta, a lógica é que diminua, né? Diminua o inóculum de micro-organismos, Claro. de ácaros, de bactérias. Mas eu queria mencionar um detalhe que às vezes a gente fica extremamente plugado nas bactérias. Perfeito, temos que estar ligados. Mas a gente às vezes se esquece de outras coisas que são muito mais frequentes de acontecerem dentro de casa e que a gente acaba não se percatando delas. Por exemplo, eu chego resfriado em casa, né, com um rinovírus, causa o vírus mais comum produtor de rinite, né, de rinovírus. E eu chego em casa e estou espirrando, estou com o nariz correndo e a garganta dolorida. E eu não tomo nenhum cuidado adicional. Daqui a pouco, daqui a 3, 4 dias, 5 dias, a minha família inteira ficou doente. E eu não me percatei que eu fui o caso índice, que eu poderia tomar mais cuidados. Vocês se lembram do que nós vivenciamos agora, né? Até anos recentes, 2 anos atrás, nós vivemos o problema da Covid, né? Como as pessoas em casa, que há um membro da família que tinha Covid, como esse membro ele ficava isolado, né? Ele ficava trancado lá dentro do quarto, você ia dar comida para ele, tocava na porta, deixava o prato ali embaixo e você ia... Ou seja, se tinha um cuidado muito grande para evitar essa transmissão intradomiciliar de micro-organismos. Mas as infecções virais são tão comuns que a gente banaliza as medidas de prevenção que a gente poderia tomar dentro de casa. Higienização adequada das mãos, etiqueta respiratória, quando vai tossir ou vai espirrar, e isso minimiza infecções que são adquiridas dentro de casa. Em realidade, pois, de outras infecções que a gente pode adquirir, a salmonela aí, que vem no frango, etc., na carne, né? São infecções que podem ser infecções muito sérias. Mas muito mais comuns que estas são as infecções virais que nós trazemos para dentro de casa e nós disseminamos dentro de casa. eu fico pensando que a maior parte das pessoas ali ficam assim, eu troco no dia que eu quiser, troco a vida toda, não morri ainda, mas tá aí, pingando, todo borocochô. Todo ranhento. Não tem isso, assim, nunca lavo, eu troco no dia que eu quiser. Outro dia... Curta a vida. Então, presta atenção, mulher. Os meninos estão aí tudo catarrento, né? Doutor, vem aqui comigo, ele fica me olhando. Desculpa aí, doutor, o linguajar. Vem cá, por aqui, doutor. Olha só, essa semana meu marido diz assim para minha sogra, mãe, deixa a louça secando, porque não é o ideal, não sei o quê, e deu lá os argumentos dele. Aí ela falou assim, você acha que eu sou mulher de não enxugar a louça? Ela faz questão de enxugar a louça. Esse é um ambiente também que a gente, aliás, é uma situação que a gente deve cuidar. Olha, sim, a gente deve cuidar, mas não precisa ficar tão obcecado pela questão da louça, né? Lavou a louça, né? Usou um detergente, lavou, enxagou direitinho, coloca aqui no secador e deixa secar, idealmente, naturalmente, né?
porque como foi mencionado aqui no transcurso do programa, aquela toalhinha de prata que a gente usa para secar as coisas, a gente... Essa aqui? Essa mesma, né? A gente, com frequência, o que vai fazer? Vai secar as mãos nela, né? Verdade. E às vezes você, como eu mencionei, você está com uma infecção respiratória que não é muito sintomática, e você coloca a mão no rosto, e você coloca a mão na toalhinha, e você vai secar a louça. Então, existe toda uma cadeia de transmissão de micro-organismos que se torna possível por isso. Então, lavou a louça, melhor deixar a louça aqui, quietinha, ela vai secar, né? Então, terá uma chance menor de uma contaminação cruzada da louça que você lavou. Gente, eu acho tão anti-estresse. Lava a louça, deixa a louça escorrendo e você fica tranquila para fazer outra coisa. Depois, quando voltar, tá muito mais fácil. Só passar o paninho, né, e guardar. Claro. Tinham que ter avisado isso para minha mãe há muito tempo. Só não tinha um argumento desse. Tinham que ter avisado isso para minha mãe há muito tempo. Vai secar a louça. Mãe, mas não precisa, mãe, deixa escorrer. Não, vai secar a louça. Não, né, pastor? Cara, eu tô aqui falando disso há anos. Que eu tinha preguiça de dar esse argumento. Sempre. Doutor. Mas deixa eu dar uma dicasinha a mais Por aqui, favor. né, aos homens e aos maridos que estão aí nos acompanhando na questão de secar a louça. Tudo bem, não seca a louça, mas faz uma coisa para a tua esposa. Você está em casa? Lava a louça para ela vai agradecer. Ai, que maravilhoso. E deixa a esponjinha no cloro. Doutor, chegou da rua e vem lavar as mãos, porque a mamãe disse que precisa lavar as mãos, o doutor disse que tem que lavar as mãos, nós nos acostumamos a lavar as mãos agora, principalmente na pandemia. Mas aí eu venho lavar aqui na pia da cozinha. Pode? Tudo bem? Olha, idealmente deveria utilizar a pia do banheiro, onde você escova os dentes, você faz a tua higiene, porque nessa pia aqui, pois com frequência alguém chega, né, a ama de casa chega, a senhora da casa chega, coloca com frequência o alface aí para lavar, etc. Então, pois é melhor utilizar a pia do banheiro ao invés da pia da cozinha. Entendi. Muito obrigada. Nós vamos voltando por ali. Robson Aleixo, deixa eu te perguntar antes. Quando você voltar, que você vai ali fazer uma propaganda, quando você voltar, conta pra gente. Havia alguns cuidados naqueles dias em Israel, quando o povo estava, por exemplo, até no deserto. Como é que se mantinha a higiene no deserto? Nem água tinha para lavar as mãos. Antes ou depois da refeição? Pode ser? Você faz cada coisa. Fala umas coisas, fala para eu falar depois. Você se controlar. Controlar minha curiosidade. Mas aí eu tenho que falar outra coisa. Mas vou te dizer, quando a gente pergunta esse tipo de coisa, olha quantas respostas elas vão se desdobrando, elas se multiplicam quando você simplesmente procura a origem das coisas. Simples assim, quando a gente começou a falar aqui sobre, por exemplo, como que uma bactéria se prolifera e como que elas se dão, qual é o lugar preferido delas, essas coisas, a gente vai indo para as perguntas iniciais. As perguntas iniciais respondem muita coisa. Perguntar sobre a essência das coisas, a origem ou o começo, e origem e começo pode não ser a mesma coisa, surpreendentemente. A revista Esperança Novo Tempo, Origem de Tudo, ela responde perguntas importantíssimas, fundamentais, de onde derivam todas as outras. E as respostas são mais importantes ainda, porque as respostas fazem com que a gente se localize. Essa revista aqui é sua, ela é muito interessante, é feita para você que tem essa mente que quer saber, uma mente que precisa saber e que quer ter respostas que te ajudam no dia a dia. E isso é a coisa mais interessante da revista, porque ela é essencialmente prática, ela também é didática, mas sem perder essa profundidade que eu falei. E mais, ela é gratuita. Agora, presta atenção em mim que eu preciso te dar um recado para o coração. Às vezes a gente acha que o que é gratuito é porque não vale nada, mas a lógica com que Deus trabalha é exatamente o contrário. A graça com que você é salvo, o perdão que você recebe é gratuito, mas você não conhece nenhuma coisa de maior valor do que o que proporcionou o perdão para você. Conhece alguma coisa mais cara do que o sangue de Cristo? Quando a gente fala que ela é de graça, significa que ela é caríssima, mas não para você. A gente está dizendo que você também é caríssimo, a ponto de você não ter nenhum tipo de impedimento para receber um material como esse, que é bom para você, para o seu casamento, para o seu cônjuge, para os seus filhos, seus netos, para o seu trabalho, para você, para o seu desenvolvimento e coisas que você precisa saber. Peça ela no telefone que está aparecendo para você aí, ó, 21 27 3121, operadora 12, 21 27 3121.
preencha o cadastro e essa revista chegará até a sua casa. Você só precisa esperar, não vai pagar nem pelo envio. Aproveita então, corre aí para o telefone, peça a sua revista para chegar gratuitamente na sua casa. A gente vai para o intervalo rapidinho, na volta, quem está por aqui já está aqui, ó, com o cantinho dela todo arrumadinho ali, Karina do Canto, para o Armarinho da Arte. E daqui a pouco você vai aprender a fazer aquela arte muito bonita para dar de presente para sua mãe. Quero ver, hein? Mandar foto para a gente depois. A gente volta já. Olha a gente de novo por aqui no seu Entre Família. Bom demais ter sua companhia. Coisa boa, hein? Tá limpando a casa, já lavou a louça, deixou escorrendo ou secou a loucinha? A esponjinha, já deu aquela olhadinha lá? A minha tá velhinha. Ou descarta, ou quem sabe coloca dentro da aguinha com cloro ali, tá bom? Pegou as dicas? Tem mais daqui a pouco, porque agora vem chegando aquele momento da arte, momento bonito, Armarinho do Canto, é isso? Darleide já tá lá, hein? Nesse Armarinho do Canto. Não, Armarinho do Canto não, Armarinho da Arte com a Karina do Canto. Você é dos meus, Agora Armarinho fui eu. do Canto. Eu que falo isso. Quando né? falou que a Karina estava lá no seu canto, Aí eu você já comecei viu. a contar já. Pronto. Entenda a regressiva. Enquanto a gente acerta por aqui, eu vou chamar a vinheta, tá, amiguinhos? Porque já chegou. Karina está aqui, é o Cantinho da Arte. É o Armarinho também, até já. Ai, que confusão boa, minha gente. São Tudo bem, criativos, Karina? meus colegas são muito criativos, gente. Amiga, vai fazer uma necessaire bem bonitinha dessas pra gente? Hã? Vamos fazer, porque o Dia das Olha o Mães está acabamento, chegando. gente. Olha o acabamento, olha só. Não sei nada, se- não tem um fiapo. Perfeitinha. Não sei se você já se preparou para o Dia das Mães, mas talvez ainda está pensando, a grana tá meio Eu tô curta. preparada pra ganhar. Eu já ganhei. É? Já. Então não posso reclamar, mas vou fazer o necessário para mim, porque Que mereço. legal. Eu peço, você pede? Não. Ah, não, o meu Mas a é... minha filha tá chegando, vai ficar lá em casa no final de então- semana. Então ela é. Com certeza, ela é um grande presente. Bom, então a gente vai se preparar para fazer essa bolsinha, esse porta-cosméticos para você levar no serviço, onde você for, se vai viajar também. E eu trouxe algumas outras coisinhas novas, diferente do que a gente sempre faz, para que possamos fazer um quilt. Agora, a manta que eu vou usar, ela é bem mais grossa, então vai deixar ele mais fofinho. Você viu que ele é mais gorduchinho? É. Então, serve também se você quiser usar para dispositivo, celular, tablet, o livro eletrônico da mamãe, porque as mamães têm muita mãe moderna. É, também, claro. né? Você deve ser uma. Então, olha só. Primeiro, eu cortei 2 retalhos de tecido, tá? De 26 centímetros por 19. Então, esse é o tamanho que eu quero fazer, mas pode ser um outro tamanho, pode ser maior, pode ser menor, ou pode fazer um kit, que eu acho que vale a pena para a mamãe, porque faz um pequenininho para levar, sei lá, uma coisinha menor e tal todos os dias, e para quem viaja ou acostuma levar bastante coisa também. Então, eu vou marcar aqui várias linhas. Primeiro, acho o meio. E depois eu marquei linhas assim de 2 em 2, tá? Esse vai ser meu quilt, que é aquele almofadinho que a gente faz como se fosse um edredomzinho, né? Essa canetinha aqui, depois com o ferro, ela some, marco de um lado e marco do outro, né? Tanto da frente quanto da parte de trás. Uma vez que eu já marquei ele tudo, eu vou pegar aqui essa manta, que é mais fofinha e que tá usando muito, aquelas que devem acompanhar na internet, rede social e tal, usa muito essa mantinha um pouco mais gorduchinha e não somente o R2, o R1 que a gente usa mais fininho, porque ele deixa mais fofo, fica muito bonitinho, tá? Você vai juntar com esse e com esse outro aqui, tá? Você pode pegar um pregadorzinho. E é o que mesmo tiver. tamanho do tecido, né? Isso, o mesmo tamanho, tá? Então você vai encostar isso aqui na manta que você comprar e vai cortar do mesmo tamanho. Mesma coisa aqui com o forro, tá bom? Um forro que combine, que depois de pregar o zíper a gente vai pôr. Agora eu vou pondo aqui. Agradeço ao meu colega que trouxe água, mas eu tô muito ronca. Ah, deixa aqui do lado. Eu tô Obrigada, muito Tiaguinho. ronquinha. Cuidando de você. Ele é sempre assim. Ele é sempre assim, muito queridos todos.
Bom, aqui vamos fazer as últimas. Eu já trouxe ele um pouquinho encaminhado para poder fazer o nosso quilt, tá? Costura reta, então não preciso ter nada fora do que esperava. E aqui, mesma coisa. Eu já trouxe ele avançado, tá? Eu queria que a vida fosse assim. Também. Já tivesse muito mais a metade pronta. Sobretudo o almoço. Então. Ai, Você é ai. rápida na cozinha? Eu sou rápida para tudo, porque é muita verdade. coisa que eu tenho que fazer. Então, o dia já assim tem é essa muito habilidade. puxado. Eu já deito sabendo como vai ser o meu dia seguinte. E tenho também a ajuda do marido, que isso eu não posso negar que me ajuda e muito, porque muitas Legal. vezes, como a gente fala, ele pilota. Você pilota a cozinha hoje, então, para mim é a melhor notícia do dia. Porque ele cozinha bem, né? Cozinha bem, cozinha bem. Aprendeu comigo. Mas cozinha bem. Que legal. Não, ele gosta muito de cozinha, então ele pesquisa, vai atrás, é quem descobre. Bom, aqui, o que a gente vai fazer? Eu já trouxe ele adiantadinho. Mas mesmo que você começar do zero, você vai colocar, tá? Esse tecidinho. Com os pregadorzinhos. E vai passar aqui uma costura para colocar o seu zíper. Aí, aqui. Ok. A gente já colocou essa primeira parte, tá? Vai ficar assim abertinho. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu preciso entender que a parte do forro eu preciso ver esse tecido, tá? Quando eu abrir a necessaire, eu vou ver. Isso, Ele precisa ficar bem bonitinho do lado bem certo. bonitinho. Quero só repetir o convite para você ir de casa, entrar em contato e pedir a revista A Origem de Tudo. Está disponível para você. A Origem de Tudo, a partir da criação. Você sabe bem a história da criação? Você sabe como tudo vem à origem pelo poder de Deus? Pede o seu guia de estudos. Liga agora para a gente no 12 21 27 31 21. Tá? Muito bom. Aí agora, Darlege, eu coloquei, tá? Se a gente vê, prendi esse zíper, vai ser tipo o recheio do sanduíche, que a gente chama, né? Eu passo uma costura. E aqui, eu já vou ter as duas partes preparadas, tá? Nesse caso, eu abro o meu zíper quando for costurar tudo, mas eu quero fazer um vestinho aqui que seja mais bonitinho, olha. Ah, para ficar Para mais que próximo quando eu ali. abrir, Tá. isso, para que quando eu abra, ele fique mais certinho. E essa costura é feita por cima. Isso Ok, mesmo. ok. Aí você vai abrir, vai separar, né? Uhum. A parte de baixo eu não vou costurar, quer dizer, o forro, né? Sim. É só a parte de cima. Isso mesmo. Para que ele fique mais bonitinho e na hora que a gente abrir, ele não atrapalhe. Por conta do volume, né? Aham. Ele é mais gordinho e pode... Isso, para que não atrapalhe. Exato. Perfeito, fizemos isso. Então agora a parte mais divertida, porque vamos fechar esse nosso estojinho. Por que eu tenho que abrir o zíper para dar mais espaço aqui embaixo? O que foi? Porque quando eu for virar tudo, Ah, você senão vai não vou precisar ter passar uma por lá. abertura. É verdade. Isso, não vou ter abertura. Dor, Darleide, dor. Não, tá aprendendo. Craque já. Vai que dia desse eu entrego a máquina pra você. Quero ver. Vai sair cada coisa linda. Cada coisa. Ai. E agora, essa parte eu prendo só com os alfinetezinhos. Aqui, o que eu vou deixar? Aberto.
porque é ali que a gente vai virar, então, essa nossa costura. E é por isso que eu preciso ter uma abertura, e nesse caso vai ser o nosso zíper, né? Vou juntar ele aqui, com muito cuidado, quando vou passar a máquina, para que não quebre minha agulha. Não tem agora desculpa para dar presente para a mãe, né? Pra todas as mães da família. Para É tão todas. fácil, fica tão bonito. Pode personalizar com uma letra do Sim. nome, né? Pode ser mamãe. Ou até colocar um chaveirinho, alguma coisinha bonitinha assim na ponta. Tá Boa. usando muito isso, né? Nas bolsas, as bolsinhas pequenas. E dá um charminho. Aqui eu vou direto. Cheguei aí, virei. E faço um arremate, que é essa costurinha, quando eu volto um pouquinho para trás, para que ele fique bem firminho e depois não abra essa costura. E aqui mesma coisa. Eu deixei um espaço aberto para poder virar. Gente, tem filhos pequenos ainda, meninos e meninas. Ensina a fazer arte manual. Tira um pouquinho das telas, tira um pouquinho dos joguinhos. Traz para a arte manual, faz tanta diferença. Faz muito bem, a criança gosta. Eu percebo porque meus filhos sempre... Minhas filhas cresceram em volta, né? Do ateliê também, e cada uma gostou de alguma técnica em particular. O Davi, pelo fato de ser menino, você pensa, mas o que eu vou dar para ele fazer? Ele gosta muito de pintar, de recortar. Isso. Então, acho que ajuda muito e eu, graças a Deus, não tenho esse problema com ele, com tela, se bem que ele vê e pede. Mas eu falo, não, filho, vamos fazer outra coisa agora. E esse momento junto, acho que vale muito a pena. E claro, assim, que a maioria ali das pessoas, imagino eu, não seja como você, uma artista de tantos trabalhos manuais, mas talvez seja como eu, que sabe alguma coisa na vida. Eu sei fazer um crochê, já é alguma coisa. Ensina Mesmo um que crochê. seja cozinha, faz o sandubinha pro lanche, faz, sei lá, um bolinho, uma coisa. A criança gosta de botar a mão na massa. Envolve. E isso envolve e cria também memórias, né? Cria memórias, habilidades, desenvolve responsabilidade, participação, vínculo, que você isso tá mesmo. junto. Sim. Olha, agora já para finalizar, eu vou fechar aqui na máquina mesmo, esse buraquinho por onde eu virei. Se você tiver um ateliê, tem uma etiquetinha que pregar junto, fica muito bonito. Essa apresentação faz toda a diferença. E aqui, Darlege, olha, a gente abre nosso estojinho. Mesma coisa aqui. E já consigo fechar. O que eu fiz com um retalhinho que sobrou, fiz uma fitinha ali para puxar. É bom sempre você passar o ferro no final para que ele fique bem certinho e até para que apague essa canetinha fantasminha. E esse aí é o nosso necessaire para o Dia das Mães. Tomara que você consiga fazer e fique bem bonito também. E um feliz Dia das Mães para você. Para você também, meu amor. Obrigada. Deus abençoe a você, para você de casa também, e que todo o presente venha assim cheio de amor para você, tá bom? Aí, Dia das Mães chegando, e a gente já está com o coração já pensando na mamãe e como as casas se agitam. Você tem perguntas para fazer? Tenho certeza que tem, porque você não está só, você ouviu aqui. Ou você tem uma experiência para compartilhar sobre como você tem lidado com essas coisas, quais práticas que você tem usado aí para proteger a sua família e que pode ser compartilhado com todo mundo. Manda para a gente aí na sua interação, no telefone que você já conhece, que é o nosso telefone aqui, 98315-0249. E no próximo bloco, a gente ainda vai conversar com alguém que tem um jeito todo especial de lidar com a casa e que é uma história que nos inspira também. A gente já se vê depois do intervalo. Que bom, já estamos de volta.
quase no finalzinho do nosso Entre Família, mas tem ainda a sua interação por aqui. Tem muita coisa boa ainda para acontecer. Inclusive, falando de coisa boa para acontecer, tá chegando, hein? Depois de amanhã, no sábado, dia 10, essa live em comemoração aos 19 anos do Anjos da Esperança. É uma live toda especial, um momento marcante. Sábado às 19 horas, 7 da noite, aqui na TV Novo Tempo e também na plataforma do NT Play. Cantores como Arautos do Rei, Arte Trio, o John e Andréa estarão com a gente aqui também. Falar nisso, o casal John e Andréa, que são as novas contratações aí da gravadora Novo Tempo, estarão com a gente. Tem um recadinho especial para você. Conta pra gente aí. Fala, gente, John e Andréa aqui. Nós estamos muito felizes e agradecidos a Deus pela oportunidade de estar participando desse dia tão especial junto com você. São 19 anos celebrando aí, né, os Anjos da Esperança. E quando a gente recebeu o convite, a gente ficou com um friozinho na barriga, porque é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo uma felicidade também enorme por poder contribuir com esse momento. Então a gente ficou muito feliz em poder contribuir com essa ferramenta que vai em tantos lares através dos Anjos da Esperança. A gente espera lá nessa live em comemoração a 19 anos, aniversário do Anjo da Esperança. A gente vai estar lá louvando a Deus junto com você, então eu te convido a estar com a gente, tá bom? A gente te espera lá. Legal, obrigado John, obrigado Andréa. Então convite feito e você não pode perder, tá bom? Então fica com a gente nesse final de semana às 19 horas aqui na TV Novo Tempo e também no canal do NT Play. Compartilha com todo mundo e bora assistir essa live que tá benção. Eu vou conversar agora com a Sheila Oliveira, que é pedagoga, e ela desenvolveu um jeito diferente, especial, mas essencialmente muito carinhoso, cuidadoso, de cuidar da sua própria casa. E a gente está falando do que é uma casa e de como as nossas... Qual câmera que eu tô? Aí mesmo. Na 2. Cuidar da nossa casa e como a nossa casa é o ambiente das nossas maiores alegrias, mas também das maiores preocupações. Eu falo com a Sheila está aqui, olhando aqui para o telão. Muito boa tarde, que prazer poder falar com você, Sheila. Boa tarde. E outro colega que eu não sei o nome agora, tá? Mas isso é comum acontecer. É um nome um pouco diferente, eu sei. Mas vem da Bahia, assim, viu? Não é um pouquinho diferente não, viu, Sheila? É bem diferente, é nome científico. É igual o nome que o doutor deu aqui dos Para as bactérias. O nome científico é diferente. Ai, que horror, nome de bactéria. Sheila, conta pra gente, você tem um jeito aí especial que chama atenção, de cuidar da sua casa, com carinho, com criatividade também. Mas fala pra gente, antes de você dizer qual que é esse jeito, como é que isso tudo começou? Bom, eu acredito que, primeiramente, teve uma época da vida ali, a parte da infância, adolescência, em que minha mãe precisou sair, né, para trabalhar fora de casa. Então, eu, como a filha mais velha, eu tenho mais 2 irmãos, e aí eu fiquei ali com uma pessoa que responsável por gerir, né, as atividades de organização, de limpeza da casa. Então eu fazia e eu também organizava junto com a minha irmã. Então eu acho que indiretamente isso acabou que influenciando na minha vida, né? Então eu colocaria isso como início. E fora isso também, eu diria que é como se fosse uma coisa biológica, porque o meu pai, assim, a minha mãe, né, ambos têm essa relação de cuidado, de zelo com a casa. Então eu acho que esses dois acontecimentos, né, fizeram com que eu seja dessa forma atualmente. E como é que é esse jeito que você desenvolveu, de jeito especial, de cuidar dessa sua casa? Bom, eu acabo que nem vendo como especial, mas costumeiramente, volta e meia, alguém vem, né, falar, alguém cita um comentário desse modo meu, né, desse modo de cuidar das coisas de forma detalhista, né. Eu gosto muito de decoração afetiva, de viajar e passear pelos lugares e de repente trazer algo desse lugar para dentro da minha casa. Então, em nossa casa aqui, que é um apartamento,
nós temos muita coisa de decoração, mas que é também afetivo, né? Tudo vem de algum lugar em que nós passamos, achamos interessante, né? Algo que nos remete a um lugar que nós passamos. Então, assim, eu gosto de ornar as cores, né? Tons neutros, tons terrosos, gosto de texturas, gosto de cerâmica. Então, de repente, seja esse, né? Esse detalhe, essa forma de decorar que, de repente, também chame a atenção de algumas pessoas próximas a mim. Olha, quando uma casa tem bastante coisas e bastante detalhes, eu aqui estou imaginando que deve ter também uma nova forma, um jeito mais complexo, que você precisa dedicar mais tempo para arrumação, né? A gente está falando aqui dos nossos inimigos escondidos, os pequenininhos, as bactérias, os fungos, os ácaros. Como que é para você? Você tem algum jeito, um ritual aí próprio de fazer sua arrumação e limpeza? Conta pra gente. Bom, primeiramente, né, assim como a colega aí do artesanato, ela disse, né, que tem, assim, uma ajuda, um suporte do esposo, eu também não poderia deixar de dizer isso, né? Aqui nós conseguimos dividir essas tarefas e meu esposo ali é o meu grande aliado nessa questão de organização, de limpeza, né? A gente consegue dividir esses afazeres, né? Mas em relação, assim, a ritual, né, eu poderia dizer assim, eu gosto de dormir e deixar, né, a pia, né, com a louça lavada, a pia seca, limpinha. Gosto também de deixar ali higienizado as bancadas, né? A mesa de jantar sem migalhas, sem restinhos de comida, por exemplo. Gosto de checar, assim, né? Antes de dormir. Eu também tenho como costume esticar ali o forro do sofá, organizar as almofadas, deixar tudo arrumadinho, né? Para que de manhã, quando a gente acorde, esteja tudo no devido lugar. Então, eu acho que essas coisas, assim, essas três coisas, de repente, são habituais, né? De se fazer todo dia. Sheila, para a gente se despedir, poucas palavras. Você falou das pessoas que visitam a sua casa e dizem como que elas são impactadas por ser um pouco diferente. Como que as pessoas que moram com você reagem a isso? Porque, afinal de contas, a gente tem a casa como o bem-estar da nossa própria família. Sim. A verdade é que a nossa casa, para mim, né, é o nosso lugar de refúgio, né? Depois de um dia de trabalho, um dia extenso, cansativo, ter para onde voltar, ter um ambiente organizado, um ambiente que acolhe, de fato ali um bálsamo, um refrigério. Para o meu esposo, sim, seria até a mesma resposta, porque ele já relata para mim isso de forma costumeira, né? Então, assim, nós priorizamos aqui essa organização para que de forma que quando nós chegamos do trabalho, né, da vida corrida do dia a dia, nós consigamos também, né, ter ali aquele momento de respiro, de descanso. E, assim, eu acredito que para mim funciona dessa forma, né? A organização, a limpeza deixa a minha mente mais ativa, mais relax, menos estressada, né? Então, a organização, a limpeza, ela funciona para mim também como algo que me ajuda, que me regula, que me faz estar melhor, estar mais disposta. Obrigado, viu, Sheila? Prazer conversar com você. Obrigado por ter compartilhado sua história com a gente. Junta todo mundo aqui e um grande abraço para todos aí de Salvador. Obrigada também. Maravilha, eu tô com saudade do doutor. Pois é. Saudade dele, porque a gente foi fazer arte, foi costurar e deixou o doutor esperando. Aí agora a gente foi ouvir o testemunho dessa dona de casa que adora cuidar das coisinhas, mas eu quero saber mais de bactéria. Até falar em bactéria, eu tenho uma aqui para perguntar que, a bactéria tá na testa? Não tá aqui não, não é aqui não. Você tem bactéria no cérebro? Deve ter, né? Tem, doutor, bactéria no nosso cérebro também ou não? Não é para ter, né? Não tem. E quando tem, aí é um problema muito sério. Aí é uma meningite, é um problema muito complicado. Você sim, eu tenho uma aqui. Na ponta da língua, para perguntar então. Tem interação, produção? Eu posso fazer a minha? Posso fazer a minha? Tá, doutor, o seguinte, eu sempre fico agoniado, claro, eu sei que é um momento muito complicado, complexo, um velório. Mas é aquele momento que todo mundo quer se despedir e tal, e já ouvi dizer que não se deve tocar na pessoa que está morta ali por conta de bactérias que ficam saindo. E é comum a gente ver, e claro, nesse momento de emoção e tudo mais, querer tocar pela última vez. O que dizer disso, doutor? Dessas bactérias, existem mesmo, não existem? Qual o tempo que elas ficam já, no ar?
prejudicando. Tá bom, né? A pergunta é uma pergunta muito interessante, né? Bom, obviamente, quando um ser vivo pluricelular, ele perde a vida, né? Naturalmente, as suas células vão entrar em um processo de decomposição, de autólise, né? E esse processo é um processo que avança para uma decomposição, né? Obviamente que a gente tendo um ente querido que faleceu há 12 horas ou há 24 horas, tocá-lo na sua superfície externa, isso não significa um risco maior, não é? Mas, de qualquer forma, né, higienizar as suas mãos imediatamente depois de tocar em uma situação como essa, uma pessoa que perdeu a vida, né? Não é que isso significará um risco maior para você adquirir uma infecção, não. Mas as boas práticas mandam você higienizar as mãos depois de tocar uma pessoa, sobretudo se a pessoa está sem vida, né? Isso é uma coisa mandatória. Certinho. Obrigado, doutor. De boa? Tranquilo. Tá bom. Vamos à interação. Agora chegando pra gente, da Cláudia lá de Recife, Pernambuco. Uma dúvida. É importante ter uma bucha para lavar a pia, outra para os pratos e utensílios e mais outra. Higienizar a seco, sofás, colchões, por exemplo, vale mesmo a pena? Higieniza? Acho que essa é a grande dúvida, né? Olha, em realidade, pois a questão da buchinha é a questão do bom senso, né? A buchinha começou a ficar desgastada, ficou essa amassadinha, chatinha, pois despreza, troca essa buchinha, não é isso? E agora a questão de higienizar os sofás e colchões, é importante sim, mas não é uma coisa que deve deixar a pessoa obcecada. Mas, né? doutor, disse que uma das coisas mais sujinhas nós temos nas mãos, que é um celular. Um dos bichinhos mais nojentinhos que a gente tem é o celular em mãos. Verdade. Volante de carro. Verdade, verdade. O celular é uma coisa que, olha, a gente deve com frequência passar aí, pois um lencinho umedecido com álcool na tela do celular, né? Porque realmente assim se transferem os micro-organismos, igual a gente no hospital, né? A gente tem um estetoscópio, idealmente depois que eu ausculto um paciente, eu devo higienizar o meu estetoscópio para não transferir uma bactéria de um paciente para outro paciente, que é uma coisa muito comum nas infecções hospitalares, né? Então, esses pequenos cuidados, eles acabam sendo importantes, a gente incorporá-los na nossa vida, mas a gente não tem que ficar obcecado por lavar a mão a cada 5 minutos. Não é isso. Mas a gente ter bom senso para higienizar as coisas de dentro de casa, as coisas inertes, né? Bom senso na vida. Senão a gente vai é deixar de frequentar o infectologista e vai para o psiquiatra. De tanto nóia que fica. Doutora, a gente aqui no programa fica com uma imensa gratidão todas as vezes que especialmente o médico fecha a agenda, especialmente sendo o senhor o diretor de um hospital, para vir aqui nos prestigiar com sua presença. Muito obrigada. Que Deus abençoe em sua missão sempre. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhar com os nossos amigos da Novo Tempo e estamos à disposição. Obrigada. Diretor do Hospital Adventista em São Paulo. Obrigada. Olha só, você já imaginou você indo para um aeroporto, por exemplo, e levando com você um cachorro grande, bravo, um Rottweiler, por exemplo, um Doberman, e aí você vai embarcar com ele. Já imaginou a dificuldade que você teria de passar pelo guichê, sair do guichê, entrar, passar pelo controle, chegar ali no check-in e todos aqueles, e no raio-x, a probabilidade de você passar com um cachorro bravo sem ter uma autorização adequada ou colocar ele no lugar adequado é zero, você não vai conseguir fazer isso. Ou mesmo uma pessoa que tenta embarcar com uma arma, ela não consegue fazer isso. Mas se você tiver com uma bactéria desse tipo que vai causar um grande dano, um grande transtorno, você pode fazer isso facilmente. Facilmente. Nenhum detector, não existe ali nenhum tipo de coisa que possa impedir a não ser o seu próprio bom senso. Note, não são as grandes coisas que nos fazem tropeçar na vida. Eu não conheço nenhuma pessoa que tropeçou numa montanha. As pessoas tropeçam em pedrinhas, elas escorregam em terrenos arenosos.
E a gente, quando ouve Deus falando para a gente prestar atenção nas coisas que Ele está prestando atenção, Ele está primeiramente nos dizendo que aqueles olhos que veem tudo e veem tudo na totalidade, para Deus simplesmente não existe nada pequeno, porque o que pode ser pequeno para você é determinado pela capacidade de você enxergar, não do que aquilo é capaz de fazer. Um vírus que causou uma pandemia que parou o mundo por 2 anos, definitivamente é pequeno para quem? Mas o estrago é tremendamente grande, o impacto disso é tremendamente grande. Jesus disse, olhe para o lírio do campo, mas ele também disse, o meu reino é como um grão de mostarda. Ele notou uma moeda que tilintou ali de uma viúva que entregou uma oferta. Ele disse, aquele pequeno, aquilo é tudo. E aquilo causa um impacto no reino que você não conhece. Ele escutou uma frase e a frase foi, fui eu que te toquei. Ele sentiu um toque. O valor das pequenas coisas estão nas falas de Jesus do começo até o fim da Bíblia. E ele diz para você, cuide de tudo que é pequeno e que pode te causar um grande mal. Assim como um vírus, uma bactéria, um inseto. Do lado de fora, ele é pequeno e inferior à sola do sapato, mas dentro ele pode te matar. Como também coisas que nós vemos na vida e de valor nas pequenas coisas, como um abraço, um bom dia, um sorriso, uma frase, eu estou te entendendo, um eu te amo. 3 palavrinhas bem pequenininhas, mas que mudam exatamente, profundamente a vida de uma pessoa. Deus olha tudo. Eu falo isso para você. E emprestando uma frase maravilhosa que diz, você que se sente pequeno, olhe para Deus, mas mais do que isso, deixe que Deus te descreva com seus próprios olhos. Descreva seus inimigos com os próprios olhos dele. Deixe que Deus te diga nas palavras do grande eu sou, qual é o seu tamanho e para que lado você deve andar. Ele sabe tudo. Muito bom. Obrigado, pastor Aleixo. Quando a espera por filhos leva à adoção. Esse é o tema de amanhã, aqui no nosso Entre Família, hein? Vamos falar sobre adoção. Quem sabe você que está na fila, na espera, e agora? Adota, não adota? Quer entender um pouco mais? E no Vida e Saúde, como a atividade física melhora a qualidade do sono. Não perca, coladinho com a gente, hein? Beijo, meus amores. Até amanhã às 2h30 da tarde. Tchau!